Vamos fazer um exercício de imaginação. Imaginem que estão a sair de casa de manhã. Todo o dia está planeado e parece que nada vai fugir do controle. Entretanto, o café quente fica morno. Os miúdos começam a reclamar uns com os outros. Não estou fazendo a descrição lá de casa, mas podia ser. O trânsito fica caótico na viagem e o telemóvel não para de tocar. Depois, no meio disto tudo, cruzam-se com alguém, mas não o veem, esse alguém. Um vizinho, um colega, um estranho. Olham, mas estão distraídos com a vossa rotina diária que não veem a pessoa. Passam, mas não reparam em quem está diante de vós. Porque naquele momento tudo parece estranhamente normal. Amigos, nós vivemos assim. Nós pisamos o chão da rotina. Como se Deus tivesse deixado de aparecer nos desertos. Como se já não houvesse sarças que do nada podem arder sem ser consumidas. Como se as sandálias do santo estivessem guardadas numa história antiga e agora não saem dentro da caixa empoeirada. Vejam, Moisés está no deserto, no texto que lemos, a cuidar de ovelhas, do sogro, numa rotina banal. O chão está seco, áspero, poeirento, e é ali, no meio daquela areia, que Deus se faz presente e faz com que uma sarça possa arder sem ser consumida. Porém, antes de falar com Moisés tudo aquilo que queria dizer, Deus dá uma ordem, que é a mesma ordem que nos dá a cada um de nós, todos os dias, sempre que nos aproximamos dele. Tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar onde estás é terra santa. E nós banalizamos completamente a nossa relação com Deus. Nós, em Jesus, corremos o risco de banalizar tanto a nossa relação com Deus que nos esquecemos que Ele é santo e nós somos pecadores. A natureza entre nós e Deus é completamente diferente. Mas passámos a tratar Deus, através da nossa relação com Jesus, de forma quase banal. O chão não mudou. Naquele lugar, o chão onde Moisés estava era exatamente igual ao dia anterior onde ele passou. É chão. Continua a ser areia no deserto. Mas é a presença de Deus que, tocando naquele lugar, faz com que aquela areia deixe de ser areia e passe a ser lugar santo. Aquele chão, gasto sem beleza, torna-se altar. Altar da presença de Deus. Altar de gratidão, de louvor e adoração, de promessa e de visão. O chão não mudou. Mas a presença de Deus mudou o chão. Andamos tão apressados nos nossos dias sobre o chão da vida que raramente suspeitamos que aquele chão onde nós estamos a pisar pode ser santo. Olhamos para o outro, aquele que está ao nosso lado, como um colega, como um concorrente, como um problema, como um ruído, como o que quer que seja, mas temos dificuldade em olhar para quem está ao nosso lado como areia que está a ser pisada por Deus e que é altar de Deus. Isso é o resultado de nós próprios não nos reconhecermos a nós como um lugar onde Deus pode fazer morada plena. Nós temos essa dificuldade de dizer, não, eu sou o templo do Espírito. Nós dizemos isso porque a Bíblia diz que é isso que nós somos. Mas entre dizer e viver,
há uma distância abismal. Porque templo que é templo do Espírito não alberga bugigangas que não são de Deus. Templo que é templo do Espírito Santo não se distrai com o que é secundário. E é neste contraste entre aquilo que é humano e aquilo que é divino, entre aquilo que é santo e aquilo que é pecador, que aparece João Batista. Alguém que não tenta provar o seu valor porque ele sabe quem é. Ele sabe que é areia, que ele é pó. E ao pó irá voltar. Em vez disso, ele avisa as pessoas que estão diante de si. No meio de vós está alguém que vós não conheceis. É como se recordasse a areia onde aquelas pessoas estavam, porque João pregava no deserto. A areia continua a ser areia. O deserto continua a ser deserto. Mas está a chegar aquele que vocês não conseguem reconhecer, que vai transformar tudo aquilo que é areia e deserto em lugar santo. Então hoje, ao ler o texto e nesta manhã, o desafio é para nós. O desafio é para que cada um de nós reconheça que seja qual for a aridez que está no nosso coração, seja qual for o deserto que nos inunda, seja qual for o tamanho da areia que inunda o nosso coração e as salas que deviam estar a brilhar como templo do Espírito Santo, seja qual for o estado da nossa vida, quando as sandálias do Senhor tocam nessa areia, o que é deserto passa a ser altar. Não só para os outros, mas para nós também. Então convido-vos a ler João 1, 25 a 28. Bem, nesta versão eu vou começar no 24, que é a versão que eu tenho não tem ponto final, no 24. Alguns dos enviados que estavam a falar com João eram fariseus. E perguntaram-lhes: se não és o Messias, nem Elias, nem o profeta, por que é que batizas? Eu batizo em água, mas no vosso meio encontra-se alguém que ainda não conhecem. É aquele que vem depois de mim. Respondeu João. Mas eu nem sequer sou digno de lhe desatar as sandálias, as correias das sandálias. Isso passou-se em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava a batizar. Amém. João não tem dúvidas sobre quem é. Ele não tem dúvidas sobre o lugar que ocupa na história. Ele não tenta ser alguém que não é. Ele não tenta ganhar louros que não são dele. Ele não quer ter holofotes sobre si que não deviam estar sobre si. João sabe perfeitamente quem é. E por saber perfeitamente quem é, que João depois vai ter a capacidade de levantar a voz contra Herodes e perder a cabeça. Literalmente. É porque ele sabe quem é. Ele sabe qual é o papel. Nós temos muita dificuldade em desempenhar funções porque temos dificuldade em saber quem somos. E saber quem é, na realidade, Jesus. E como não sabemos a diferença de papéis, depois temos dificuldade no nosso dia-a-dia de lidarmos com as circunstâncias. Mas João tinha isso muito claro na sua vida. Ouçam, ele está numa mega igreja. O texto diz que todas as pessoas, os evangelhos dizem que todas as pessoas de Jerusalém e da Judeia iam ter com ele. Ele está a criar um movimento extraordinário. Ele podia dizer, bem, isto está a funcionar, agora é só passar o saco de coletas e nós temos aqui uma igreja perfeita. Ele podia ter voltado os holofotes para si. Mas ele nunca se deixou enganar. Sabem, as tentações não começam com coisas propriamente más. É com coisas banais. Ele está a servir, começam a estar milhares de pessoas à volta de João e ele podia ter dito, eu vou ser o pastor. Eu vou ser o líder deste grupo. Eu vou coordenar, eu vou
mandar sobre este grupo, eu tenho projetos extraordinários sobre aquilo que pode ser feito, um novo templo, ou melhorar o templo, ou ter um trabalho social extraordinário. Mas João nunca se deixou enganar por essa tentação. Ele sabia quem era. E por isso a sua missão foi tão clara. Porque ele não apontava para si, apontava para Jesus. Então chegam os representantes religiosos de Jerusalém. E diante deles, ele podia ter dito que era o Elias, que ele era profeta, que ele era realmente uma pessoa importante. E ele disse, não sou ninguém. Não sou ninguém daqueles que vocês pensam que eu sou. Em vez disso, ele afirma que há alguém que eles não conhecem, que está no meio deles. E esse alguém que eles não conhecem é quem é verdadeiramente importante. No fundo, o que João está a declarar é que, apesar do estatuto daquelas pessoas serem pessoas importantes, que estudavam, que reconheciam as leis, que reconheciam a palavra, continuavam cegos à presença de quem era importante, realmente importante. Ele conhecia. Pelos textos que nós temos lido, havia mais pessoas que conheciam, mas os líderes religiosos não conheciam a presença do Senhor no seu meio. E ouçam, isto não é João a desvalorizar-se, a diminuir quem ele é. Ele não está a dizer, coitadinho de mim, que eu agora que tenho este grupo enorme que podia lidar. Não, mas João não está a vitimizar. Ele está a colocar-se no lugar certo. Não é João que santifica. Ele é areia no deserto. Ele é areia no deserto onde está a pregar, a anunciar. O que transforma a areia é as sandálias daquele que está a chegar. Ele podia ter mudado tudo, ter ficado com aquelas pessoas, ter iniciado um movimento, mas isso não queria fazer com que aquele movimento fosse altar. E o que João quer é que o local onde ele está seja um altar vivo da presença do Senhor. E esse é o grande desafio para nós. É saber se queremos ter holofotes, ter tudo aquilo que imaginamos, ou se queremos ser altar do Senhor, onde quer que estejamos. Ao referir-se àquele que está no meio de vós e que vós não conheceis, João recorda-nos que Deus não se manifesta no lugar onde nós gostaríamos que Ele se manifestasse. Nós temos sempre uma ideia fantástica. Há uns anos atrás eu achava que era possível encher o Estádio da Luz. Mas Deus tem-se manifestado de muitas formas e ainda não encheu o Estádio da Luz. Porque nós gostamos de confinar Deus a lugares, a situações. Nós queremos forçar Deus a milagres. Nós queremos controlar a narrativa divina. E o Senhor manifesta-se onde quer. Ele vem à areia, pisa o chão comum das pessoas comuns. Ele caminha entre o chão invisível da nossa existência. Ele pisa o pó da nossa miséria. É aí que Ele se manifesta de forma completa e perfeita. Ele revela-se no meio daquilo que é comum. Das nossas tribulações diárias. Da nossa imperfeição e daquilo que é passageiro. Então a areia que Ele pisa torna-se o local onde Deus decide fazer morada. E se nós não reconhecemos que somos areia, pó, é difícil sermos morada do Senhor. Porque Ele não procura aqueles que eram elevados, Ele não procurou o imperador, não procurou os governadores e os reis da região, Ele procurou João, que reconhecia quem ele era. A areia apresenta tudo aquilo que é transitório. Somos frágeis, facilmente moldáveis, o vento sopra de um lado e nós vamos. Mas depois há um vento mais forte que sopra do outro e nós vamos também na outra direção. Realmente somos vulneráveis. Mas é precisamente esse lugar de fragilidade que Deus quer operar. É aí que Deus quer operar. João não disfarça a sua condição de pó. E sempre que nós tentamos disfarçar a nossa posição de pó e tentamos ser fortes, o que nós estamos a dizer é que deixámos de ser areia e passámos a ser pedra. Nós somos fortes. E a pedra tem uma dificuldade maior de ser moldada. Agora, lá na casa, andamos a limpar as ervas daninhas.
E no inverno é muito fácil limpar aquele terreno, é areia. Chega ao verão, parece pedra. Custa muito mais moldar. Podemos pisar aquele terreno, que não há margem, não há pegada que fique visível. Porque a areia transformou-se em pedra. E nós temos que decidir quem é que queremos ser diante do Senhor. Se areia, vulnerável, que vai com o vento e volta, mas quando a pisada do Senhor vem, fica bem clara e delimitada. Ou se queremos ser pedra, coração duro, que não se move com nada, nem com a pisada do Senhor. A areia deixa de ser lugar de insignificância e passa a ser altar de encarnação. Mas nós temos que reconhecer a nossa vulnerabilidade, fragilidade. E se nós reconhecemos essa fragilidade e vulnerabilidade, quando o Senhor pisa, é local de encarnação, é altar de graça. Eu sei que nós gostamos, quando falamos uns com os outros, de mostrar o melhor de nós. Interessante, se olharem para Jesus, o melhor do qual ele sempre falou de si era a presença do Pai nele. Não conhecem nenhum episódio onde Deus diz: eu fiz uma cadeira espetacular quando trabalhava com o meu pai. Quando José, eu era carpinteiro, vocês não imaginam a qualidade do serviço. E ele era Deus, por isso as cadeiras pelo menos dariam para sentar. Não imaginam um Deus carpinteiro a fazer as coisas pela metade. Vocês não descobrem na Bíblia ele a dizer: bem, nas Páscoas que eu vivi com a minha mãe, eu ajudava, e o pão era pão santo, aquilo só de cheirar. Nós não vemos Jesus a reconhecer nenhum mérito naquilo que ele fazia com as suas mãos. Todo o mérito que ele reconhecia era a presença do Pai. Mas nós, na pós-modernidade, mudámos completamente esse discurso. Bem, não é só na pós-modernidade, na realidade, isso sempre foi a tentação do coração humano. Nós apontamos muito pouco para o Senhor e apontamos muito para aquilo que gostamos e fazemos. Nós não temos o hábito, é mesmo um hábito, de quando nos expressamos aquilo que Deus faz em nós. Nós expressamos aquilo que nós fazemos. Então a glória do Senhor não se pode manifestar se nós a bloqueamos. Se os próprios cristãos bloqueiam a glória de Deus, como é que as pessoas lá fora vão ver? Como é que as pessoas lá fora vão ver que alguém sai da miséria porque houve irmãos que ajudaram a sair da miséria? Se nós não apontamos para Deus, não dizemos foi Deus que o fez, não fomos nós. Como é que as pessoas vão dar glória a Deus quando alguém é curado? Quando nós apontamos para a medicina, para os médicos, como sendo as pessoas que foram excelentes, excepcionais, e podem ter sido, a questão não é essa. A questão é que nós não apontamos para Deus. Nós não dizemos que foi Deus que usou. Nós deixamos de ter o hábito de expressar e de apontar para Deus tudo o que é glória. Porque gostamos de ser reconhecidos. E imaginem, se João gostasse e quisesse ser reconhecido com milhares de pessoas naquele lugar, o que é que ele podia ter feito? Bem, para começar, podia não ter perdido a cabeça. A fragilidade deixa de ser um obstáculo e passa a ser um campo de batalha onde se manifesta a graça de Deus. Então não tenham medo de ser vulneráveis. As pessoas vão olhar para vocês e achar que são pessoas menos honradas. Vão dizer: olha, este pecado deste irmão. A vossa identidade não está naquilo que fazem, está naquilo que são. Filhos amados de Deus, vulneráveis, areia que vai com o vento, mas quando o pé da sandália pisa, se transforma em altar de graça. Mas temos que ser vulneráveis. Não estou a dizer que nós temos que expor toda a nossa miséria quando não somos tocados por Deus, porque isso pode ser um mero sentimento de pena de nós mesmos. É quando nós nos tornamos vulneráveis porque a pegada do Senhor imprimiu na nossa areia a sua identidade. Somos filhos de Deus.
Podemos cometer erros e cometemos. Podemos dizer asneiras e dizemos. Mas não deixamos de ser filhos de Deus. E reconhecemos as nossas falhas. É na areia que começa a história da redenção. No pó da vida. É ali, naquele chão comum, onde pisamos, que o céu toca a terra. Se não conseguimos ser vulneráveis, não vamos experimentar o divino em nós. Lamento dizer-vos. Não vamos. Se não há vulnerabilidade, se não há quebrantamento, se não há reconhecimento de quem Deus é na sua plenitude, nós estamos a construir algo que não é uma relação de intimidade com o Senhor. João tinha essa consciência, ele sabia perfeitamente quem ele era, ele tinha essa lucidez. E isso não o impedia de apontar para aquilo que estava a vir. Se aproximou com sandálias nos pés e autoridade nos passos. Então João declara: vem depois de mim aquele que é mais poderoso do que eu, do qual eu não sou digno de desatar as correias das sandálias. Essas palavras não nascem do seu complexo de inferioridade, mas de uma revelação profunda. João sabe com quem está a lidar. Ele não fala de um homem comum, ele está a falar daquele que é santo, plenamente santo, enquanto ele é plenamente humano e pecador. E essas naturezas não se misturam. Por isso há pouco vos dizia, nós esquecemos-nos de quem Deus é e confundimos as naturezas. Nós somos de natureza completamente diferente da natureza de Deus. Não é porque Deus se fez homem, Ele não deixou de ser plenamente Deus. E as naturezas são completamente separadas. E João tinha essa certeza. Ele fala do santo que santifica tudo aquilo que toca, e João sabe que ele próprio nunca poderá fazer isso. E nós temos que ter essa noção uns com os outros. Nós nós pessoalmente nunca iremos mudar a pessoa que está ao nosso lado. Não temos como fazê-lo. Nós não vamos tornar a pessoa que está ao nosso lado em terreno fértil. Nós não temos capacidade de tornar a pessoa que está ao nosso lado em terreno santo. E isso não é uma capacidade que Deus nos dá. Quem muda o terreno é o Senhor. Quem faz com que o terreno, o chão que é pisado, se torne altar é o Senhor. Mas para isso nós temos que saber a diferença entre nós e Deus. É porque enquanto não sabemos essa diferença, sabe o que é que vai acontecer? Nós vamos tentar sempre mudar o outro. Nas nossas casas, nos nossos locais de trabalho, nós vamos tentar sempre mudar. Achar sempre que temos razão. Achar que da nossa maneira é melhor. E não vemos que aquele que está diante de nós é chão. Que o Senhor pisa. E que pode fazer altar. Como pode fazer altar na nossa vida. Somos areia. Da tradição do povo de Israel, desatar as sandálias era coisa de servo. Era coisa de pessoa mais baixa na sociedade. E ao dizer que nem isso João é digno, ele está a dizer que nem para ser servo e escravo ele serve. Diante daquele que é santo, ele é abaixo de escravo. Ele não tem sequer a dignidade de tocar nos pés daquele que normalmente seria tocado por qualquer servo, trabalhador, escravo daquele povo. Ao dizer isso, o que João está a dizer, ele não está a rebaixar para ser piedoso, ele está a reconhecer a autoridade daquele que está diante dele. E amigos, nós temos que reconhecer a autoridade. Nós nunca vamos dar glória a Deus. As nossas cidades nunca vão dar glória a Deus se não souberem diante de quem estão. Sabem, uma das grandes tristezas do mundo contemporâneo não é ver as igrejas vazias. Essa também. Mas é saber que aqueles que estão dentro das igrejas consideram opcional estar diante do Senhor. É que nós não sabemos diante de quem é que estamos. Não sabemos mesmo de quem é que diante estamos. Nós dizemos que somos pecadores
E nós estamos diante daquele que não é somente santo, é aquele que criou a definição do que é ser pecador. Ele criou tudo, a nossa forma de pensar, de interagir, tudo foi criado por Ele. É estar diante de alguém que nós nem sequer conseguimos imaginar a forma de tão grandioso e tão diferente que é. E nós perdemos a noção da distância que existe entre nós e Deus. Porque achamos que aquilo que nos aproxima, que é Jesus, eliminou a distância e a diferença. Não eliminou a diferença, amigos. Veio para que nós reconheçamos a diferença. E que tudo aquilo que nós vivemos é puramente pela graça e bondade de Deus e por amor de nós. Não é para nos aliviar. Dizer, bem, agora que Ele se aproximou, nós podemos aliviar as opções que temos de estar diante. Nós escolhemos quando é que queremos estar, quando é que não queremos, quando é que queremos ser cristãos, quando é que não queremos ser, quando é que podemos ter atitudes que demonstram graça e verdade, quando é que não queremos fazer. Não foi isso que Ele veio fazer. Ele veio dizer que essa diferença existe e que nós podemos cumprir. Basta olhar para Jesus. Jesus não veio para nos aliviar a proximidade com Deus, veio para nos mostrar que é possível ter uma proximidade com Deus perfeita, se formos obedientes. As sandálias que João menciona não são apenas um adorno, não são um utensílio, é sinal de movimento, é caminho, é aquele que vem em peregrinação e em missão e que se torna o próprio caminho para cada um de nós. Enquanto muitos esperavam alguém que viesse com botas militares de imperiais, aquele que vem em sandálias e os pés de Jesus tocam a areia entranha-se nos dedos e a sandália, quando pisa, deixa a sua marca. Se nós, no nosso dia-a-dia, caminhamos na vida e não temos a marca de Jesus, há duas possibilidades. Ou não estamos no lugar onde Jesus está, ou passamos a ser pedra e, por isso, a impressão da sandália não é possível ficar. E isso deve corroer cada um de nós. Amigos, realmente viver uma vida sem queremos ser iguais a Jesus é muito triste. Miserável homem sou. E é uma opção sempre nossa. Se quando Jesus está a aproximar, nós queremos ser aqueles que reconhecem que Ele está a chegar e que nos disponibilizamos para ser transformados, ou se queremos continuar a nossa vida como ela tem sido até aqui. Ninguém pode tomar essa decisão por nós. Lá está, não é o nosso marido, a nossa mulher, os nossos filhos que nos vão mudar. Quem faz isso é a pegada do Senhor. Mas nós temos que tomar a decisão se queremos ser moldados ou não pela pisada do Senhor. Porque diante da presença de Jesus a areia continua a ser areia, mas tem a possibilidade de ser altar. Diante de Jesus o deserto continua a ser deserto, mas tem a possibilidade de ser local de encontro. Diante de Jesus o chão continua a ser chão, mas pode tornar-se terra santa. João estava na areia e nós também. A nossa vida muitas vezes é um deserto completo. Vocês conhecem as vossas dores melhores do que eu. E cada um tem a sua, e provavelmente para cada um de nós as nossas dores são as dores mais importantes. Mas as nossas dores, as nossas circunstâncias, podem ser moldadas por aquele que pisa a areia. Porque quando ele pisa, as circunstâncias podem tornar-se altar. Vão desaparecer? Não. Mas vão passar a ser locais onde a glória de Deus se manifesta. Vamos deixar de sofrer. Quem está desempregado vai ter emprego. Quem passa problemas de saúde vai deixar de ter problemas de saúde. Quem tem problemas familiares vai deixar de ter problemas familiares? Provavelmente não. Mas vamos poder dar testemunho de como é que Deus nos sustenta nesses lugares. Como é que nós temos sobrevivido a esses momentos todos os dias da nossa vida, às vezes durante décadas. Porque é o Senhor que nos tem sustentado. E se nós aprendermos a apontar para o Senhor e não para nós,
Sempre que há uma vitória, as pessoas que estão à nossa volta vão começar a dar glória a Deus por todos aqueles que estão desempregados continuam a sobreviver. Glória a Deus por todos aqueles que lutaram anos e anos e continuam a lutar por problemas de saúde. E alguns graves, alguns a quem foi dito não vão ter muito tempo de vida e continuam a sobreviver. E como é que mentalmente se consegue viver esse tempo todo com uma data de fim e essa data não chega? Se nós apontarmos para o Senhor, o nosso local onde nós estamos vai passar a ser altar de glória. As circunstâncias podem não mudar, mas o chão deixou de ser areia e passou a ser altar. Onde nós escutamos a voz do Senhor, onde Ele nos dá promessa e visão para o futuro. Então, amigos, que ao longo desta semana, que ao longo da vossa vida, possam abrir o vosso coração e a vossa mente para se transformarem em pessoas cada vez mais vulneráveis e aprendam a apontar para o Senhor sempre que tem uma vitória. E às vezes é mesmo uma questão de treino no falar. Percam a vergonha de estar diante daqueles que não são cristãos e dizer: foi o Senhor que deu a vitória. Percam a vergonha de estar diante daqueles que não creem em Deus e vocês louvam a Deus por aquilo que está a acontecer. Aí a vossa vida, as circunstâncias não vão mudar, mas passarão a ser altar de glória a Deus. E a promessa é que haverá o dia onde todo o sofrimento irá desaparecer. Onde não vai haver mais choro, não vai haver mais lágrimas, porque tudo vai ser cuidado pelo próprio Senhor. Mas até esse momento, cada um de nós pode ser usado para aqueles que ainda não conhecem Jesus, possam ter a possibilidade de ser transformados pelo Senhor que nos transformou a nós. Nós não apontamos para nós, apontamos para o Senhor e quem está à nossa volta. Não interessa se vai ser se vão ser 5.000. Que por nós possamos decidir mudar a nossa vida. E então que cheguem os 5.000. Vamos orar?